todos aqui e que haja, Senhor, o Teu Espírito reinando em nossas vidas, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, pastor Edson. Glória a Deus. Deus abençoe. Que o nosso entendimento realmente esteja totalmente voltado para a palavra, né? Que a nossa mente seja totalmente cativa à palavra de Deus nesse momento, para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 10. Bora lá. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Nós terminamos, né, os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. E aí a gente tinha pulado alguns capítulos, né? Então vamos voltar aqui e dar continuidade de acordo com os capítulos. Lembrando que Apocalipse não está em ordem cronológica, nós já percebemos isso, né? A gente tem visto algumas passagens que elas se desencontram na linha do tempo aqui, aparentemente acontece algumas coisas antes, outras depois, mas João está descrevendo tudo aquilo que o Senhor está mostrando para ele, e não quer dizer que aquilo realmente aconteça em ordem cronológica, mas que tudo isso vai se cumprir, e esse é o nosso interesse em saber aquilo que Deus tem para os últimos dias. Amém? Apocalipse capítulo 10, então, bora lá. Diz assim a palavra: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Deus falou comigo mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Então, esse aqui é o capítulo 10. A gente vai, então, dar continuidade. Os assuntos, ele, como eu já falei, não estão, né, em ordem cronológica, mas a gente vai entender um pouquinho do que está acontecendo nessa visão aqui de João no capítulo 10. Então, ele já começa dizendo que ele vê um outro anjo, né? Então, começa-se uma nova visão, uma outra situação está acontecendo, e João está vendo, então, essa situação acontecer. E ele diz assim: então vi outro anjo poderoso que descia dos céus, e ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça, sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Então, a descrição que João está fazendo aqui para nós, no versículo 1 do capítulo 10, ela não tem outra conotação a não ser dizer que é o próprio Cristo, o próprio Deus ali nessa visão. Mas João está escrevendo como outro anjo, porque, na verdade, ter a certeza absoluta de quem é que está diante dele
talvez um pouco difícil, né? Para ele que está tendo a visão, para ele que está tendo esse momento ali de visões espirituais, assertivamente dizer que é o próprio Cristo, talvez para João foi um pouco difícil dizer. E então ele coloca aqui como um anjo, né? Eu vi outro anjo poderoso. E dentro principalmente do Velho Testamento, a gente vê várias vezes a Bíblia citar da mesma forma, na mesma inspiração, os antigos profetas, ou o próprio Moisés, Josué e tantos outros, quando eles se referiam ao Senhor, a palavra diz o anjo do Senhor, né? Então, e várias vezes ali era a tipologia do próprio Cristo nessas visões. Então, a gente pode crer que da mesma forma que no Antigo Testamento, algumas pessoas também tinham visões de um anjo, de um grande anjo, do anjo do Senhor, e era a tipologia do próprio Cristo ali, aqui também em Apocalipse 10, essa é o entendimento da maioria dos teólogos, e esse é o entendimento que a gente tem por conta da forma da visão, de que forma esse anjo poderoso está se apresentando. E essa forma que esse anjo poderoso está se apresentando para João nesse momento no capítulo 10, tem todas as características do próprio Cristo que a gente leu ali no capítulo 1. Então, é nítido, né, o que está acontecendo aqui no versículo 1, porque ele fala como é que esse anjo é a sua aparência. Então ele diz assim, eu vou ler de novo aqui para vocês verem. Então eu vi outro anjo poderoso que descia dos céus, e ele estava envolto numa nuvem. Então, estar envolto numa nuvem, a gente já tem tanto o próprio Deus, né, que está na sua habitação e tem essa nuvem, esse arco-íris que vai falar aqui também, como nós podemos dizer o próprio Cristo, que ele também vai vir nas nuvens, né? Então é como se fosse o lugar do estrado dos pés do Senhor, do próprio Deus, as nuvens, né? Então é uma tipologia que eles usam dentro da palavra. Então ele está dizendo que esse anjo estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Então algumas passagens do Velho Testamento falam, né, desse arco que está no trono de Deus, que está atrás do trono de Deus. Então, a descrição que João está tendo desse outro anjo que está aparecendo para ele nesse momento, nada mais é do que o próprio Cristo, ou o próprio trono de Deus, ou essa tipologia de Jesus diante dele. E ele diz que a sua face era como o sol. Quando a gente vai lá para Apocalipse 1, que nós fizemos todo aquele desenho, e se vocês olharem essas descrições que nós fizemos naquele desenho do próprio Cristo, é a mesma descrição que João está vendo. Então esse anjo, esse outro anjo poderoso que aparece para João aqui no capítulo 10, nada mais é do que a tipologia de Cristo ou o próprio Cristo aqui diante dele mais uma vez. E ele diz que as suas pernas também eram como colunas de fogo. Até tem um dos livros que eu li que fala que a tipologia que João usa aqui, ou a aparência, né, que ele descreve aqui para nós desse anjo como pernas, né? As suas pernas eram como colunas de fogo. Essa mesma maneira de Deus se apresentar, a gente pode voltar lá para o Êxodo, da forma como eles caminhavam no deserto, né? Durante o dia era uma coluna de nuvem, né? Para dar refrigério para eles por causa do sol. Mas à noite nós tínhamos uma coluna de fogo, né, que andava na frente do povo. Então a gente pode ver que a descrição aqui é do próprio Deus, desse próprio Cristo guiando o seu povo pelo deserto. E aqui mais uma vez, então, essa descrição de João dessas pernas como coluna de fogo, então traz o entendimento para nós de que ele está tendo uma visão do próprio Cristo, do próprio Deus aqui diante dele. E aí ele continua. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. E ele fala desse livro, mas ele vai falar um pouquinho mais abaixo. E aí ele diz assim: e colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. E quando ele bradou, os 7 trovões falaram. A visão que João está tendo de Jesus aqui nesse momento, ele descreve algumas situações que vão acontecendo nesse capítulo 10. E a primeira é de um livro, né? Na verdade, ele coloca no diminutivo aqui, é um livrinho que está na sua mão, mas ele vai falar sobre esse livro um pouco mais abaixo. E em seguida ele diz que ele coloca o seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então imagina a grandiosidade desse ser que aparece diante de João nessa visão,
onde um dos seus pés está sobre o mar e o outro pé está sobre a terra. E aqui o que demonstra para nós é que o poderio, o domínio, a soberania de Deus domina todas as coisas. É isso que João está vendo. Jesus está dizendo que ele domina, ele é soberano sobre toda a terra. Ele tem tudo sobre o seu domínio, ele tem tudo sobre o seu poder. Então, ele pisa com os seus pés sobre o mar e sobre a terra. Então, não há espaço que Deus não possa intervir, não possa estar, vamos dizer assim. É isso que João está dizendo para nós. E ele dá um grande brado, como o rugido de um leão. E na hora que esse brado ele sai, João está dizendo que os 7 trovões falaram. 7, nós já vimos várias passagens aqui que a gente está estudando, mas uma das questões do 7 é justamente a questão dos 7 Espíritos de Deus, que nós já estudamos lá atrás, né? Quando a gente falou das igrejas. E aqui, mais uma vez, João está citando o número 7, e aí agora ele fala de trovões. E nós lemos semana passada que quando a última trombeta tocar, quando o último selo for aberto, quando a última taça for derramada, haverá relâmpagos, trovões e um grande terremoto. Então, esses trovões nada mais é do que a voz de Deus, o falar de Deus sobre toda a terra. Então, é disso que está se falando aqui, é isso, esse brado que esse ser, né, que o próprio Cristo aqui tipificando está acontecendo, ele libera um brado, ele libera um rugido como de um leão, e no momento em que ele dá esse brado, a palavra fala que os 7 trovões, eles falaram. Só que no momento em que João foi escrever o que esses 7 trovões falaram, ou o que João entendeu que esses 7 trovões falaram, vem uma voz dos céus, a mesma voz que está falando com ele todo o tempo, que é o próprio Cristo, e diz assim: cele o que disseram os 7 trovões, mas não escreva. Então é como se João dissesse assim: guarda, né? Guarda no teu coração, sela, deixa guardado essa palavra que você ouviu dos 7 trovões, ou dos 7 Espíritos de Deus, vamos dizer assim, porque é o próprio Deus que está bradando, que está falando algo, mas que nesse momento aqui João não é liberado para escrever. Então, muito provavelmente, o que João ouviu ali naquele momento era algo que talvez a igreja não pudesse suportar, que nós não pudéssemos suportar, o que os 7 trovões falaram, ou os 7 Espíritos de Deus falaram. Então Deus diz assim: você ouviu na visão o que esses 7 trovões falaram, mas só sela, guarda no teu coração o que você ouviu, mas não é para escrever. Não é para que todos saibam isso que vai acontecer. Isso fica entre nós, vamos dizer assim, né? O próprio Cristo diz para João: sela e guarda e não escreve o que você ouviu dos 7 trovões. Então aqui está tendo mais uma visão a respeito do que está acontecendo nesses últimos dias, e aqui um pouquinho mais abaixo a gente vai ver que é um pouquinho antes da 7ª trombeta e da 7ª taça, muito provavelmente tocar, porque ele fala sobre isso. Então é como se estivesse nos finalmente dos últimos dias, e essa visão que João está tendo é desse Cristo que vai vir todo poderoso e que vai pisar realmente com todo o seu poder sobre o mar e sobre a terra, no sentido de totalidade, de domínio mesmo, de soberania, e ele vai bradar com essa voz dos 7 trovões aqui, e por isso que no derramar da última taça, da última trombeta, vão ter trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Então é como se o céu ele trouxesse uma voz extremamente estrondosa, extremamente grandiosa. Imagine Deus do seu alto e sublime trono falando com a terra, né, dando o seu brado de Jesus vem, né, de filho, essa é a hora. Eu não sei o que Deus vai dizer, mas a palavra está dizendo que vai ser como relâmpagos, trovões e um grande terremoto. Então a gente imagina que isso vai ser grandioso e Jesus vai vir e pisar os seus pés sobre o mar e sobre a terra. O domínio dele vai ser grandioso nesse momento. Vamos continuar aqui. Aí ele diz assim, no versículo 5: então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há,
a terra e tudo o que neles há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o que vai acontecer nesse momento aqui, que antecede a sétima trombeta, o sétimo selo, a sétima taça, é justamente esse estrondo que vai partir do céu, essa grandiosidade do poder de Deus se manifestando sobre a terra. De que maneira isso vai ser? A gente não tem total noção, mas João está tendo uma visão de uma forma como Jesus está se mostrando do que vai acontecer naqueles últimos instantes, naquele último momento. Então, é muito simples a visão, mas ela está mostrando alguns detalhes para nós do que Deus está fazendo nesse momento aqui do capítulo 10. E a gente vai ver alguns detalhes aqui mais para baixo. Então ele fala que é no sétimo, quando o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, é que essas coisas aqui vão acontecer. Por quê? Porque aqui Deus vai revelar o seu mistério. A palavra, não sei se na Bíblia de vocês também está mistério, mas Deus fala que nesse momento ele vai revelar o seu mistério, que aparentemente estava escondido, né, para aqueles que estavam no Antigo Testamento, ou para aqueles que viveram em outra época, mas que para os seus, né, para nós, a igreja, aqueles que hoje entendem pelo Espírito Santo o que Deus está fazendo, a gente sabe que o desenrolar, né, o desenvolver dos acontecimentos, das profecias bíblicas, elas estão acontecendo. Então, para nós, esse mistério só vai ser completado, mas a gente já tem caminhado debaixo desse entendimento sobre esse mistério. Então, para nós, não é 100% mistério, né? Mas é somente a plenitude desse mistério. Paulo fala, né, sobre esse mistério em uma de suas cartas, que é esse mistério que vai ser revelado naquele último dia. Então, qual é esse mistério? É o mistério da redenção de toda a terra, é o mistério da volta de Jesus na sua plenitude, para cumprir toda a profecia, é a volta de Jesus para justamente trazer toda a ira de Deus sobre os ímpios e sobre a terra, trazendo restauração sobre toda a terra, para que então nós vivamos eternamente com Ele. Então, é como se o mistério de Deus fosse totalmente revelado nesse momento. Por quê? Porque para muitos era verdadeiramente um mistério, mas para aqueles que já estavam caminhando com Deus, é somente o desenrolar de algo que a gente já vem vindo, aprendendo, se desenvolvendo debaixo de um entendimento da palavra de Deus. Deus não deixou a sua palavra escondida, pelo contrário, a palavra de Deus ela está totalmente acessível para aqueles que desejam aprender com o Senhor. Então, basta que a gente realmente olhe para a palavra, leia, medite, e o próprio Espírito Santo tem prazer em nos ensinar dia após dia aquilo que ele quer mostrar para nós dentro da palavra. Então, o mistério vai ser totalmente revelado para aqueles que realmente tinham os olhos totalmente fechados para aquilo que Deus estava fazendo. Mas Deus vai revelar esse mistério nesse dia, ao toque da sétima trombeta, no toque, na liberação dessa última taça, quando Jesus então vai vir nas nuvens. Versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Eu peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu quero ler outras passagens com vocês, só para a gente completar essa passagem a respeito desse livro, desse livrinho, né, que o próprio Deus pede para João tomar da mão do anjo e comê-lo. E aí ele fala justamente dessa questão de que na boca ele tem o sabor como mel, mas no seu estômago ele é amargo, né? Ele é difícil de digerir, né? E a gente vai entender um pouco isso. Existem duas passagens no Velho Testamento que falam exatamente a mesma coisa. Outros dois profetas
tiveram a mesma palavra liberada sobre eles também. Um deles é Ezequiel e o outro é Jeremias. Então vamos ler essas duas passagens para a gente ver isso acontecendo. Ezequiel capítulo 2, vamos primeiro em Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, vamos ler. Quando Ezequiel também é liberado uma palavra para ele comer, né? E também é algo doce na boca, mas amargo no estômago. Graça e paz, pastor. Pastor Toninho entrou aí. Ezequiel capítulo 2. A todos. Amém. Ezequiel capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim, é o chamado de Ezequiel, né? Vamos ler só para a gente poder entender aqui um pouquinho e contextualizar, né? Ele diz assim, ó, ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. E ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Guarda isso. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Capítulo 3. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Então, Ezequiel está tendo um chamado do próprio Deus, e nessa descrição que a gente acabou de ler do capítulo 2 e do início do capítulo 3, nós temos praticamente a mesma descrição de um anjo diante de Ezequiel, e esse anjo então entrega para ele o rolo de um livro, diz para ele comer esse rolo desse livro, e ele diz que na boca dele esse livro ele tinha gosto como mel. Mas em outra passagem, Ezequiel também vai falar que esse rolo ele se tornou amargo no seu estômago, né? Tem um outro versículo que fala, eu não anotei aqui, mas existe. Agora vamos para Jeremias, e vocês percebem que aqui, deixa eu só completar para não perder a fala aqui de Ezequiel. Vocês percebem aqui em Ezequiel que Ezequiel está sendo enviado à nação de Israel. Então, o primeiro lugar onde Deus sempre vai falar, onde Deus sempre vai profetizar, é com a nação de Israel, é com o seu povo. Então Deus sempre vai falar primeiro, vai se dirigir primeiro àqueles que eram para ser exemplo, eram para dar ouvidos à palavra de Deus. E se a gente contextualiza então para Apocalipse hoje, a gente entende que além de Israel, agora nós temos mais um povo que também precisava dar ouvido à voz de Deus e que também talvez está obstinado, está em pecado por livre e espontânea vontade, que é a igreja.
Então, nós temos hoje uma junção de um só povo, que Paulo, que Pedro vai falar, que se torna um só corpo, mas são dois tipos, né, de pessoas que a Bíblia vai falar, que são os judeus e são a igreja, né? Então, Deus tem essa divisão, mas ao mesmo tempo não existe mais essa divisão, se tornou um só povo. Então, hoje Deus estende isso também para a igreja, essa mesma fala, essa mesma profecia, ela vai ser estendida também não só a Israel, mas Deus vai tratar com Israel nesse momento do Apocalipse que nós estamos lendo, mas também com a igreja, porque se tornaram um só corpo e então deveriam dar ouvidos à palavra de Deus, estar atentos a tudo que Deus está fazendo, mas esse povo está obstinado, está decidido a não dar ouvidos à voz de Deus. É isso que Ezequiel está falando. Vamos lá para Jeremias? Jeremias 15, do 15 ao 18. Jeremias 15. Falta só um pouquinho aí, um livro só atrás. Jeremias 15, do 15 ao 18. Acharam aí? Podemos ler? Jeremias 15, do 15 ao 18. Diz assim a palavra: Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, venha em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? E aí Deus continua falando aqui sobre essa restauração que ele vai trazer. Mas o versículo 16 também Jeremias fala que ele comeu, né, dessas palavras de Deus. Mas ele se encontra também debaixo de afronta, debaixo de resistência com aquilo que ele está falando, né? A maioria dos profetas no Antigo Testamento, quando eles abriam a sua boca para falar aquilo que Deus estava falando, eles encontravam muita resistência. Todas as vezes que Deus trazia um alerta para o seu povo no Antigo Testamento, Deus sempre trazia motivos de arrependimento, motivos de lamento, mas o povo não queria dar ouvido, eles preferiram, né, não dar ouvido a Deus, e por isso que o juízo veio também sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre tudo aquilo que a gente já falou ali, que está dentro do livro de Daniel profetizado, sobre a Babilônia, sobre a escravidão, sobre os 70 anos de exílio. Então toda essa parte está totalmente voltada para aquilo que Deus tentou falar com o seu povo, mas eles também não deram ouvidos. E tanto Ezequiel quanto Jeremias falam dessa comida, né? Dessas palavras, desse rolo que eles comeram. E por causa disso, ao mesmo tempo que essa palavra era doce, era maravilhosa, Jeremias está falando aqui que ele ama, né? Versículo 16 ele diz: Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti. Então, assim, ouvir a palavra, ouvir a profecia, receber de Deus algo que Deus está trazendo para nós profetizarmos, para nós falarmos, é algo maravilhoso, é algo saboroso, é algo que parece mel na boca. Mas por que os profetas e também João está relatando a mesma coisa aqui para nós? E é isso que a gente precisa entender o que está acontecendo nessas três situações. Quando os profetas e quando João fala a respeito dessa questão de na boca ter sabor como mel, mas no estômago se tornar amargo, é porque, na verdade, quando você tem uma palavra liberada por Deus, principalmente a respeito de juízo, a respeito de arrependimento, a respeito do que Deus vai fazer se o povo não se arrepender, à primeira vista é maravilhoso para quem está recebendo essa palavra, é ou não é?
Então, você imagina você como profeta de Deus, como alguém que está levantando no seu tempo, e Deus traz uma palavra a respeito do que está acontecendo com a nação, no caso do Antigo Testamento, a nação de Israel, no caso de João, a respeito de Israel e da igreja, porque aqui a gente já tem o contexto das duas partes. Então, você imagina João agora recebendo uma palavra profética que ele vai ter que liberar do que vai acontecer, do que ele está vendo, porque João está escrevendo tudo isso, e ele sabe que o juízo de Deus, que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. E como é que esse profeta, então, entende tudo isso e digere tudo isso? Por isso que eles falam que na boca ela é doce como mel, porque quando Deus fala, é sempre maravilhoso. Né? Quando Deus pronuncia a sua palavra, sempre é maravilhoso, mas digerir isso e ser, então, afrontado, né, por causa dessa palavra, geralmente é a parte difícil do profeta. Então, o profeta, quando ele tem uma palavra de Deus, ele tem alegria, porque Deus está falando, Deus está trazendo uma palavra de arrependimento, mas ele tem um confronto direto da parte daqueles que são obstinados, que a palavra diz, né? Daqueles que são deliberadamente voltados para o pecado e não querem se arrepender, e aí começam a querer matar o profeta, querem destruir o profeta, querem acabar com o seu ministério, e aí há uma perseguição sempre muito feroz, uma perseguição sempre muito grande. E foi no Antigo Testamento com esses profetas e continuou acontecendo no Novo Testamento, nos primeiros discípulos, com a primeira igreja e depois no desenrolar da história da igreja. Então, todo o tempo, as pessoas que recebem uma palavra de Deus para o seu tempo, que recebem uma palavra de Deus para falar às pessoas, ela tem essa alegria porque elas têm uma palavra de Deus para ministrar, mas ao mesmo tempo essa afronta, essa perseguição, essa parte que vem depois que você libera a palavra profética é que é difícil de digerir e ela se torna amarga, porque não é fácil, né? Então, a palavra de Deus, ela tem esses dois contrapontos, tanto no Velho Testamento quanto aqui no Novo Testamento nós temos o mesmo relato. Os profetas estão dizendo, Senhor, nós comemos a tua palavra, ela realmente é doce como mel, mas no nosso estômago ela se torna amarga. Você já recebeu uma notícia? Você já recebeu uma notícia para ser dada para alguém e aparentemente parece até algo bom, mas dá aquele frio na barriga, dá aquele embrulha o estômago. Vocês já tiveram essa sensação? Porque você sabe que as pessoas que vão receber aquela notícia que você está dando, nem sempre vai ser com bons olhos, nem sempre vai ser de bom grado, e aí dá aquele nó no estômago, você fala assim,